Apocalipse capítulo 21. Na verdade, irmãos, o texto que nós vamos meditar hoje não é esse aqui. É lá em Mateus capítulo 13. Mas nós vamos começar aqui porque eu quero ler aqui duas coisas. No capítulo 21 e no capítulo 22. Para nós começarmos a desenvolver essa meditação que está no meu coração para agora à noite. Vamos orar mais uma vez? Fecha seus olhos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas agora mais uma vez diante do Senhor e pedimos ao Teu Espírito Santo para que fale de maneira especial conosco nessa noite, Senhor. Eu peço, Senhor, para que, muito além daquilo que nós vemos na letra, mas que haja uma revelação no nosso espírito, Senhor. Aquele entendimento que só o Senhor pode trazer, especial para a vida de cada um. E nós oramos nessa noite para que o Espírito Santo faça aquilo que lhe é característico. Aquilo que Jesus disse que ele viria ao mundo para fazer. O Senhor diz que o Espírito Santo vinha ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, em nome de Jesus, que haja esse convencimento no nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra seja de fato essa espada de dois gumes no nosso coração nessa noite. Ela é isso. Que ela seja na nossa vida, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, amados, eu quero falar sobre permanecer no caminho, mas nós vamos ler isso aqui e nós vamos começar a meditação a partir daqui. Apocalipse 21, no versículo 1, olha que coisa extraordinária esse texto. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, ou a habitação de Deus, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras.
e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora veja no capítulo 22, versículo 1 também. Diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor, Deus, os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Posso ouvir um amém da igreja, irmãos? Vocês ficaram muito assustados, admirados? Irmãos, que extraordinário isso aqui. Isso aqui é uma descrição do céu. É uma descrição já do novo céu e da nova terra que o Senhor preparou para nós. Então repete assim comigo: o céu é real. Não é não. Com esse ânimo seu aí, não é não. Vamos lá? Bem forte: o céu é real. É real sim, irmãos. O céu é real. O céu é real. Independente se alguém crê, se alguém não crê, o céu vai continuar sendo real. Estão entendendo? Independente se uma pessoa diz: eu não creio. Para mim, o homem quando morre, acabou. Ou o outro diz: eu creio. Quando ele morre, se ele creu em Jesus, ele vai para o céu. Querido, eu quero dizer para você que independente do que as pessoas creem, o céu é real. Ele existe. Não é porque A ou B creem que ele existe. Ele existe porque Jesus preparou esse lugar para nós. Ele existe porque Jesus, com o sacrifício dele na cruz do Calvário, a ressurreição, a morte dele e a ressurreição, ele preparou esse lugar para nós. E é um lugar, irmãos, que foi feito para a igreja, é um lugar que foi feito para nós. É um lugar que foi feito para todos aqueles que creem no nome dele, que entregaram as suas vidas para ele. Estão entendendo? Agora, a minha pergunta nessa noite para você é: você vai para o céu? É muito sério. Você vai para o céu? Se Jesus chamar você essa noite, se Jesus voltar para você essa noite, que forma que Jesus volta para a pessoa essa noite? Essa pessoa falece. Está entendendo?
Se algo acontecer com você, e você morrer essa noite, para onde você vai? Para onde você vai? Se algo acontecer com você essa noite, de fato, que você morra. Não sei de quê, mas morra. Para onde você vai? Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Ou você está vivendo uma fase na sua vida em que você não tem certeza do que aconteceria com você se você partisse hoje à noite? Estão entendendo? Ou você está vivendo uma fase onde você precisa acertar algumas coisas ainda, para depois ter certeza que você vai para o céu. Irmãos, a verdade é que a Bíblia diz, a Bíblia ensina, que todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único Salvador, todo aquele que entendeu que Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos seus pecados, todo aquele que crê nisso e que entende que ele é pecador, que ele está separado de Deus por causa do pecado, ele entende isso e entende também que a morte e a ressurreição de Jesus, ela foi feita para que o seu pecado fosse perdoado e você pudesse agora se relacionar livremente com Deus e pertencer a Deus. Todos aqueles que creem nisso, o destino final da vida deles é o céu. Amém, querido? Essa semana tem uma rádio, irmãos. Hoje com a internet, né, você ouve rádio de qualquer lugar do mundo que você quiser. Né, eu tenho um programinha no smartphone que ele conecta em várias rádios que são transmitidas pela internet. Então tem rádio de tudo quanto é gosto. Eu gosto muito de músicas evangélicas em inglês. Ouço, acho legal e eu entendo as letras. E é bom que você vai treinando o inglês também. Quem quer treinar inglês é uma boa. E é uma rádio evangélica que fica, se não me engano, no sul dos Estados Unidos. E o pessoal é sério mesmo. Eu presto atenção nas propagandas, nas coisas que eles falam. E realmente é sério mesmo. Não sei se pertence a alguma igreja, mas volta e meia eles passam trechos de pregações, né? Assim, 30 segundos. Pega um trecho da pregação de um pastor americano e roda ali. E essa semana eu ouvi uma história muito interessante. E o pastor dizia assim, que quando nós somos cristãos, quando nós pertencemos a Jesus, mesmo diante da morte iminente, por exemplo, a pessoa está no leito de morte, enfim, ela vai morrer, não tem jeito. Nós jamais dizemos adeus, mas nós dizemos até breve. Por quê, pastor? Porque nós vamos nos encontrar com todos aqueles que um dia partiram dessa terra crendo em Jesus Cristo. Nós vamos nos encontrar, irmãos. Eu sei que eu vou rever pessoas que eu amo e que partiram já. Um dia eu também vou partir e os irmãos vão me encontrar. Amém, querido? Eu sei para onde eu vou. Você pode dizer amém? Então diga assim, eu também sei para onde eu vou. Amém. Eu também sei para onde você vai. Amém? Estou falando sério. Amém? Então, ele estava dizendo isso. Nós não dizemos adeus, nós dizemos até breve. Então ele contou a história de um pai que estava falecendo, estava já no leito de morte, chegou aquele momento de se despedir dos filhos. Então ele olha para o primeiro filho, que também era crente, e diz assim, filho, até breve. Vejo você em breve. Ele olha para o segundo filho e diz assim, filho, papai te ama, vejo você em breve. A gente vai se encontrar, logo, logo. Aí ele olha para o terceiro filho
que não era crente. E ele diz assim para o filho: filho, adeus. Aí o filho olha para ele e fala assim: pai, peraí, uai. Para os meus 2 irmãos o senhor disse até breve, para mim o senhor diz adeus. Por quê? Ele fala assim: porque eu e os seus irmãos somos crentes no Senhor Jesus. E sabemos para onde vamos e vamos nos encontrar. Você nunca quis receber Jesus. Você não vai para o mesmo lugar que vamos. Forte, né, irmãos? Esse negócio ficou a semana inteira no meu coração, sabe? Porque, irmãos, quando nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que quando morremos, nós vamos para o céu. Amém, querido? Nós vamos para o céu. Agora, eu queria nessa noite meditar com você e, em hipótese nenhuma, eu quero lançar qualquer tipo de dúvida sobre a certeza que você tem ou não da salvação. Mas eu quero dar para você alguns argumentos bíblicos muito sérios, muito fortes, e que vão definir, e que vão ajudar você a entender se você está no caminho da salvação ou não. Se você está no caminho da salvação ou se você não está. Na verdade, você pegou outro caminho e está indo para um caminho totalmente errado, um caminho que não vai levar você para o céu. Então agora vamos lá para Mateus, no capítulo 13. Abre lá comigo. Mateus, no capítulo 13. Versículo 1. Mateus capítulo 13, versículo 1. Então presta atenção, queridos. Presta atenção aqui nessa parábola que Jesus contou. Então diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, presta atenção nessa parábola aqui. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita a 100, 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, vamos lá para o versículo 18, do mesmo capítulo. Versículo 18. Então ele diz assim, aqui continua, irmãos, a mesma história, porque olha aqui para mim, Jesus conta essa história sentado num barco na beira da praia, tinha muita gente, ele se assentou no barco, se afastou um pouco da margem para ter uma visão de toda a multidão. E Jesus, é claro, não tinha microfone na época, todo mundo em silêncio, e ele começou a falar. E ele falou várias coisas, uma das coisas que ele ensinou foi isso, ele contou essa história, é uma parábola. Então, veja bem,
Isso que Jesus contou, era a história de um semeador que saiu semeando. Então, a primeira leva de sementes caiu à beira do caminho, tá? E o texto diz que as aves vieram e comeram, levaram a semente. Ou seja, essas sementes foram levadas pelas aves, não deu nada, elas não renderam. A segunda leva de sementes caiu num terreno pedregoso. E o texto é interessante porque diz que elas brotaram logo. Olha só, interessante, irmãos. A semente aqui fala da palavra, você vai entender isso. Essa semente aqui fala da palavra. E a plantinha que nasce dessa semente fala do fruto que a palavra produz. Essa parte que caiu em terreno pedregoso, Jesus falou que logo brotou. Olha só, o fruto logo veio. Mas tem um detalhe, diz ali que ela não tinha raiz profunda, porque o terreno era pedregoso. Então o que aconteceu? Uma planta que não tem uma raiz profunda, qualquer coisinha, ela é destruída. Então saiu o sol e ela começou a se queimar, e ela de fato se queimou toda, se perdeu. Também não deu em nada. E a terceira leva das sementes caiu entre os espinhos. Na meditação, irmãos, eu quero focar bem aqui nessa parte que cai entre os espinhos. E o texto diz que ela cresceu. Olha só, a semente foi lançada e ela cresceu, produziu a planta, ou seja, a palavra gerou fruto. Mas o texto diz que os espinhos cresceram ao redor e começaram a sufocar a planta. E essa planta morreu, é claro. Está entendendo? Essa planta morreu. E a quarta leva de sementes caiu numa terra boa. Olha só para você ver a diferença. Quando essa quarta leva de sementes cai na terra boa, ela produziu frutos. Ela diz que produziu a 30, 60... Quanto que é aí? 30, 60 e 100 por um. Então, uma sementinha, diga assim comigo, a semente é a palavra. Bem forte, a semente é a palavra. Ela produziu 30, pode repetir, ela produziu 30, depois ela dobrou. Bem forte, irmão, depois ela dobrou. Produziu 60. Diga assim, depois ela mais do que triplicou. Mais do que triplicou, produziu 100, deveria ser 90, né? Mas foi 100. Mais de 3 vezes ela produziu. Aí, irmãos, o que acontece? Os discípulos, eles não entendem. Senhor, não entendemos nada. Nós não entendemos nada. Que negócio é esse de semente, planta, terreno pedregoso, ave? O que isso tem a ver com o céu? Aí no versículo 18, Jesus vai explicar exatamente o que são as sementes. Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque agora Jesus fala para os discípulos e ele não usa parábolas, ele fala diretamente. Veja só, versículo 18, ele diz assim, portanto, Mateus 13, 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Olha só, vamos continuar. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, olha isso aqui, igreja. Isso aqui é o nosso foco nessa noite. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida
e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ficou muito claro o que Jesus explicou. O que isso tem a ver com o céu? Isso tem tudo a ver com o céu. Isso tem tudo a ver com você meditar, meu querido, para onde você está indo, para onde você está caminhando. E tudo vai se resumir numa coisa: qual é o efeito que a palavra de Deus tem tido no seu coração? Nós nunca, irmãos, talvez em toda a história da igreja, tivemos uma gama tão grande de palavras ministradas. Não estou me referindo à igreja de Mineiros aqui. Estou me referindo à igreja no mundo inteiro. Por exemplo, eu falei para os irmãos, ouvi uma palavra de um pastor nos Estados Unidos. Eu poderia ter ouvido a palavra de um pastor lá da China, do Japão. A internet hoje, ela interligou o mundo de tal forma, e a igreja, ela tem, irmãos, assim, usado a internet para poder pregar a palavra. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, tem um problema. O problema é que num tempo onde nós temos uma gama inteira e uma gama enorme de palavras sendo pregadas, a grande verdade, irmãos, é que essas palavras, às vezes, elas têm feito muito pouco efeito na nossa vida. Elas têm tido muito pouco efeito na nossa vida. Talvez, irmãos, eu conheço pessoas que são colecionadores de palavras. Eu mesmo fui um colecionador de palavras, hoje não. De palavras boas, eu tenho palavras gravadas no meu computador que foram grandes direções na minha vida, que Deus me deu. Mas, em meio, irmãos, a essa gama do que tem sido ministrado, e vamos olhar para a sua vida, você todos os domingos, você tem ouvido a palavra de Deus, ou aqui na igreja, ou na televisão, você liga a televisão, em todos os canais você tem pregadores pregando, e tem coisa que é lixo, tem coisa que você não deve ouvir, mas tem coisa que é abençoada, tem coisa que faz bem, tem coisa que é de Deus. Mas, querido, qual é o efeito que isso tem tido na sua vida? A parábola do semeador que Jesus contou, ele descreve exatamente os efeitos que a palavra precisa ter na vida de todo aquele que a ouve, e os efeitos que eram esperados e que às vezes não acontecem. Querido, presta atenção. A palavra de Deus, ela é ministrada e dispensada a você para que ela gere frutos no seu coração. Gerar frutos no seu coração significa você passar por uma mudança de vida. Isso que é gerar fruto. Pastor, a palavra foi uma bênção. Amém. A partir de hoje eu vou responder o seguinte: espero que ela gere mudança na sua vida. Porque é isso que a palavra tem que fazer, querido, na nossa vida. Ela precisa gerar mudança. Ela precisa gerar um pensamento diferente. Ela precisa gerar uma atitude diferente. Um comportamento diferente. A palavra de Deus precisa gerar mudança no nosso caráter. A palavra de Deus precisa gerar temor no nosso coração. Eu quero dizer para você que só existe uma coisa nesse mundo que vai livrar você de entrar pelo pecado. Qual é, pastor? A única coisa nesse mundo que vai livrar você de entrar pelo caminho do pecado é o temor do Senhor. É o temor de Deus. Não é temor da esposa, não é temor do esposo, não é temor dos pais. Se bem que é claro, quando são crianças, eles têm temor e esse temor livra eles do mal, glória a Deus por isso.
Mas quando se é adulto, não há temor nenhum que livre você de entrar no pecado, a não ser o temor de Deus. O temor do Senhor. É isso que vai livrar você do pecado. E, queridos, a única coisa que pode produzir temor, não a única coisa, mas uma das coisas que vai produzir temor do Senhor no nosso coração é a palavra de Deus. É através dela que eu também vou conhecer o Senhor. Por que também? Porque eu conheço o Senhor através da oração, através do tempo com Ele. Nessa parábola nós temos 3 pessoas em quem a palavra não teve efeito. E talvez em 2 delas, ela teve um efeito temporário e depois não teve mais. Querida, é impressionante, mas aqui você encontra a definição de todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Está aqui nessa parábola. Todas as pessoas que são ministradas pela palavra de Deus, elas estão aqui, elas são separadas nesses 4 tipos aqui que nós vimos. O Senhor Jesus diz que a primeira leva de sementes, ela caiu à beira do caminho. Ela caiu à beira do caminho, presta atenção. Aí o que aconteceu? Vieram as aves e levaram a semente. Ou seja, aquela semente que era para gerar um fruto de mudança, de transformação na minha vida, ela não vai gerar nunca. Por quê? Porque as aves levaram. Quem são as aves? As aves, o texto ali fala muito claro, é o diabo. Olha aqui, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus que o diabo não vai arrancar o que está sendo semeado no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Mas, olha o que diz aqui. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Por que o diabo vem e arranca o que foi semeado no coração? Porque ele não entendeu a palavra. Ele não entendeu a palavra. Por que ele não entende a palavra? Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu estava meditando, mas por que ele não entende a palavra? A palavra é semeada. Eu tenho, irmãos, sempre que vou ministrar, um cuidado de ministrar de uma maneira fácil de entender. Fácil de entender. Então eu procuro não usar termos complicados. E se eu uso algum termo que eu acho que é meio complicado, eu logo explico. Para que as pessoas entendam. Mas o motivo de não se entender a palavra nem sempre está no fato de você não entender o pregador, porque ele usou uma linguagem muito, digamos assim, coloquial, uma linguagem muito clássica. O motivo de não se entender a palavra, muitas vezes, sabe o que é, irmãos? É porque não se recebe a palavra com fé. Estão entendendo? Não se recebe a palavra com fé. Veja aqui, irmãos, eu vou ver se eu acho aqui, tá? Abre aí comigo, vamos lá para Colossenses. Vamos ver se é em Colossenses. É Tessalonicenses? Quem falou? Ah, você? Eu acho que é mesmo, viu? Isso. Hã? Não é esse não. Espera aí. É aquele texto que fala assim, que quando vocês receberam a palavra, vocês receberam com fé, como se fosse palavra de Deus, e não como palavra que era pregada por um homem. Me ajuda aí, gente. Vocês que lêem a Bíblia. Alguém arrisca?
Parece que não é. Então, irmãos, eu vou só citar. O negócio é porque, irmãos, os textos vão vindo, mas não tem problema, eu vou citar para você. Paulo, ele escreve para a igreja e diz assim: irmãos, eu louvo a Deus, porque quando eu preguei a palavra para vocês, quando ouviram a palavra, logo a receberam com fé, como palavra de Deus, e não como a palavra ministrada apenas por um homem. Estão entendendo? Querido, oi. Obrigado, Zé. 1 Tessalonicenses 2:13. É isso mesmo. Rapaz, eu olhei o texto aqui e passei. É isso mesmo, irmãos. Abre lá, 1 Tessalonicenses 2:13. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses está depois de Colossenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Diz assim, ó. 2:13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem. Olha que coisa, irmãos, extraordinária. Meu irmão, presta atenção aqui. Quando você recebe a palavra de Deus como palavra de Deus, de verdade, e crê nessa palavra, ela vai atuar na sua vida com eficácia, ou seja, o fruto vai vir. Ela vai gerar mudança na sua vida. Ela vai gerar um novo propósito de vida. Ela vai gerar em você disposição para abandonar o pecado. Ela vai gerar em você disposição para tomar algumas atitudes que muitas vezes precisam ser radicais na sua vida, para que você passe a caminhar para a salvação. Querido, presta atenção, tem muita gente achando que está caminhando para a salvação, mas não está. Pastor, como se arrisca a dizer uma coisa dessas? Muito simples. O Senhor Jesus diz assim, olha, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, querido, presta atenção, não basta dizer que eu estou indo para o céu. Não basta dizer que eu recebi o Senhor Jesus Cristo. Não basta dizer que eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus, você recebeu o Senhor Jesus, então eu vou ver na sua vida uma caminhada conforme a palavra de Jesus. Conforme a palavra do Senhor. Eu vou ver na sua vida que de fato houve uma mudança. Quando você ouve a palavra, querido, ministrá-la no seu coração e não a recebe com fé, vem o maligno e diz assim, deixa eu tirar esse negócio logo daqui, porque esse negócio pode causar uma revolução na vida dessa pessoa, e eu não vou deixar, vamos tirar logo esse negócio daqui. E ele tira. Sabe por que você tira? Perdão, sabe por que ele tira? Ele tira, querido, porque ele sabe que a palavra de Deus, ela atua com eficácia na vida de quem crê. Atua com eficácia na vida de quem crê. Mas ela não é recebida com fé. Não se crê na palavra. A palavra é recebida, às vezes, irmãos, eu não estou aqui, querido, dizendo para você que todas as vezes que eu abrir a Bíblia, você precisa fazer um sinal de reverência. O pastor está abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, vamos reverenciar a palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que quando a palavra é ministrada, meu irmão, e ela vem de Deus, ela precisa ser recebida no seu coração com fé. Você precisa crer nessa palavra, porque essa palavra ela vem de Deus. O que estou ministrando para você essa noite vem de Deus, querido. Pode crer que vem de Deus. Olha o que Jesus disse, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso. Este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia,
visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo a abandona. Abandona o quê? É interessante, porque aqui na minha versão está dizendo assim, ele logo a abandona. Abandona o quê? Abandona a palavra. Ele abandona a palavra. Sabe o que é o terreno pedregoso, irmãos? A igreja está cheia de pessoas cujo coração é um terreno pedregoso. Que tipo de terreno é esse? Que tipo de coração é? Que tipo de pessoa é essa? Que tem o coração como um terreno pedregoso. É aquele que jamais se permite mergulhar e criar raízes profundas. Ele não deixa. Quem? O diabo? Não. Quem recebe a palavra? Você. Eu, muitas vezes. Nós não permitimos mergulhar e criar raiz, querido, para que você chegue no céu, permaneça no caminho de Jesus. Uma coisa é você receber o Senhor como seu Senhor e Salvador, entender que Ele perdoou os seus pecados, crer que Ele ressuscitou dos mortos. Outra coisa é você permanecer nesse caminho, permanecer crendo. Ah, irmão, seria bom demais se nós já fôssemos para o céu logo que crêssemos no Senhor. Seria bom demais. Fala a verdade, irmão, sim ou não? Seria perfeito. Sabe por que seria perfeito? Porque eu não teria que encarar um tempo de caminhada. Eu nasci em lar cristão. Os meus filhos hoje são a 6ª geração de crentes na minha família. Eu fui a 5ª geração, eu e meus irmãos, fomos a 5ª geração. Mas houve um momento na minha vida que eu tive um encontro pessoal com o Senhor. Eu tinha 17 anos de idade, foi num acampamento de jovens, aonde a palavra ela veio, querido, e caiu assim como aquela bomba dentro do meu coração. E eu entendi a palavra. Sabe, querido, aí agora já não é mais porque os meus pais me ensinavam. Já não era mais porque eu sempre ouvia falar. Mas agora era também porque eu experimentei. Você precisa experimentar o Senhor. Vou repetir, você precisa experimentar o Senhor. Então, sabe, foi aquele momento, irmãos, em que eu senti uma alegria tão profunda. Eu tinha me encontrado, eu tinha tido assim, sabe, um encontro pessoal com o Senhor Jesus e foi algo extraordinário na minha vida, irmãos. Para mim, sabe, o mundo, não o mundo pecado, mas eu digo assim, as pessoas, sabe, irmãos, aquilo tudo ganhou um brilho maravilhoso. Eu estava como se fosse num paraíso, irmãos. Tudo para mim era o amor de Deus. Que coisa linda. Era o amor de Deus. Eu tinha 17 anos quando eu tive essa experiência maravilhosa com Jesus. Foi um fim de semana inesquecível esse acampamento, irmãos. Quem dera eu tivesse ido para o céu naquele momento, quem dera você tivesse ido para o céu naquele momento em que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não, após aquilo vinha uma caminhada, e eu espero que uma caminhada longa, porque eu não quero morrer cedo. Você pode dizer amém por mim? Eu não quero morrer cedo. Mas essa caminhada, irmãos, ela é definitiva na sua vida. Porque nessa caminhada você vai ter que fazer muitas escolhas. Nessa caminhada você vai precisar aprender a abandonar pessoas. Pastor, que absurdo! Abandonar pessoas, sim, muitas vezes, para que você continue no caminho da salvação, você precisa abandonar amizades.
Você precisa romper com relacionamentos. Você precisa romper com coisas que estão arrastando você para longe e que não deixam você mergulhar, não deixa com que você crie raízes, com que a palavra crie raízes no seu coração. Querido, presta atenção. Se a palavra não criar raízes no seu coração, se ela não for profunda, eu quero dizer para você que você pode até ter recebido ela com muita alegria, mas vai chegar um momento em que você vai abandoná-la. Vai chegar um momento em que você vai abandoná-la. Toda árvore que não tem raiz profunda não resiste à tempestade. Toda árvore que não tem boas raízes, conforme vem o vento, conforme vem a chuva, conforme vem as intempéries, ou seja, sabe, as tribulações, irmãos, os momentos difíceis, ela não resiste, ela tomba, ela cai. Jesus explicou isso quando contou a parábola da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha. Aquela parábola, irmãos, mexeu demais comigo, porque fala de duas casas. Uma não tinha alicerces, ela foi construída sobre a areia. Não precisa ser engenheiro nem arquiteto para saber que o que é construído sobre a areia vai cair. Num momento ou outro vai cair. A outra casa tinha sido construída sobre a rocha. Fala da verdade, fala de princípios, fala de fundamento. Meu amado, em nome de Jesus, deixe a palavra de Deus estabelecer fundamentos no seu coração. Deixe a palavra de Deus estabelecer raízes no seu coração. Sabe por quê? Porque você vai enfrentar tempestade. Pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, vou virar. Você vai enfrentar tempestades. Não é novidade, eu não estou profetizando, mas todo mundo que vive aqui enfrenta a tempestade. Se não tiver raiz, se não aprofundou, se você não decidiu abandonar o que te prende, se você não decidiu abandonar o que te atrapalha, se você não se decidiu de fato por viver uma vida em Jesus, custe o que custar, na tribulação a casa vai cair. Vai cair, irmãos. Olha alguns termos que Jesus usa aqui. Olha aqui comigo de novo no texto. Ele diz assim, 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Logo a abandona. Na parábola que Jesus conta sobre a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, ele diz assim, na primeira casa, a casa sobre a areia, que tinha sido construída sobre a areia. Olha só o que ele diz. E sopraram os ventos, caiu a chuva, transbordaram o rio e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. Aí você fala assim, tá vendo? Está vendo? Vai construir sobre a areia. O que acontece? Vem a tribulação. Está vendo? Por que está passando dificuldade? Está passando dificuldade? Sabe por quê? Porque não vai na igreja. Está passando dificuldade? Sabe por quê? Porque não ora. Está passando dificuldade? Sabe por quê? Porque fez um monte de coisa errada. É claro que tem coisa que você passa na vida. É justamente porque não ora. É justamente porque tomou decisões erradas. Mas não é isso que eu estou falando. Eu vou completar. Aí você continua lendo o texto. Quando fala da casa que foi construída sobre a rocha. Surpreendentemente, Jesus diz que sobre a casa que tinha sido construída onde? Na rocha. O que Jesus fala? Sopraram os ventos. Transbordaram os rios, caiu a chuva, e deram com ímpeto contra aquela casa. Não, mas peraí, tem alguma coisa errada.
Por quê? Porque eu estou na igreja, não devia estar passando tribulação. Eu estou firme em Jesus, não devia estar passando dificuldade. Eu estou andando no caminho, eu não devia estar sofrendo essas coisas, meu querido. Eu quero dizer uma coisa. Tribulação tem o nosso endereço de todo mundo, está entendendo? A tribulação tem o nosso endereço. E ela vem para você, mesmo que você esteja muito fraco em Deus, ou mesmo que você esteja muito forte em Deus. Só que existe uma diferença. Jesus diz assim, sobre a casa construída na rocha, e aquela casa não caiu, ela permaneceu firme. O que vai sustentar você no momento da tribulação, meu irmão, são as raízes profundas que a palavra que você recebeu criou dentro do seu coração, na sua vida. Aí você não vai abandoná-la. 22, isso mesmo, 22, Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Para mim isso é das piores coisas que a semente pode sofrer. Preocupações da vida. Sabe? Ou seja, Jesus aqui, querido, ele está falando sobre aquelas pessoas que receberam a palavra, eles ouviram a palavra, eles creram nela, mas essas pessoas, elas têm talvez um estilo de vida, aonde corre tanto, aonde se preocupa tanto com um monte de coisa que não era necessário se preocupar, que essas coisas, elas vão se tornando um espinheiro, que crescem ao redor da palavra que cresceu. Não é ao redor da semente, é a palavra que cresceu. Olha só, irmão, ela foi semeada. Ela foi semeada. Bom, deu certo, não caiu à beira do caminho, nem em terreno pedregoso, graças a Deus. Essa daí deu certo, graças a Deus. Amém. Então vamos lá. O que aconteceu com ela? Só falta ela não crescer agora, mas vai crescer. Em nome de Jesus ela vai crescer. De repente você vê, ela brotou. Ela começou a crescer. Aí o irmão que bebia, não bebe mais. Ele fumava, não fuma mais. Ele xingava, não xinga mais. Ele roubava, era desonesto, agora ele não é mais. Ele tinha um temperamento explosivo, mas agora não tem mais. Ele não respeitava a esposa, agora ele respeita. E a plantinha continua crescendo. Ele achava um absurdo dar dízimo, agora ele já vai no bolso, mesmo que seja, sabe, aquele negócio assim, não vou dar de jeito nenhum. Entendeu? Aí ele vai e dá o dízimo. E quando ele dá o dízimo, ele diz, glória a Deus, eu consegui dar o dízimo. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Vai ser mais fácil. Pode crer que vai ser mais fácil. Ela está crescendo, sabe? Ela está tomando forma. Os frutos que ela está dando já está transformando a vida. Mas tem um problema. Qual o problema? Começaram a nascer espinhos. Mas que espinho que é esse, meu Deus do céu? Repreende isso aí, irmão, em nome de Jesus, repreende. Mas não adianta, os espinhos continuam a crescer. Que espinhos? Esses espinhos são as preocupações da vida. Excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de preocupação com fatura de cartão, excesso de preocupação com shopping, com gastar, com comprar, com viajar. Você entendeu? Começa a nascer uma insatisfação, uma ingratidão com as coisas que tem. Já não são mais suficientes. Eu preciso de mais. Então é um carro melhor. Tá entendendo? Sabe? É uma casa melhor. Tá entendendo? Sabe? É tudo melhor. É tudo melhor. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo, querido, que isso começa a tomar uma proporção errada na nossa vida. Isso começa, irmãos, a mostrar para nós que nós não sabemos ser gratos a Deus. Uma das coisas, irmãos, que a Índia fez comigo, sabe o que foi? A Índia me ensinou a ser grato a Jesus por tudo que Ele me deu, por tudo que eu tenho.
E ainda que eu não tenho o que talvez eu gostaria de ter, eu sou grato a Jesus, porque eu sei que Ele tem me dado o suficiente. Porque quando eu vejo, irmãos, crentes andando 15 quilômetros para participar do culto lá na Índia, passando fome, sendo pressionado por radicais hindus para abandonarem a fé e voltarem para o hinduísmo, sendo ameaçados. Quem aqui já foi ameaçado de morte porque é crente? Nenhum de vocês foi ameaçado de morte porque é crente. Tem pobres nos vilarejos indianos, irmãos crentes, que são ameaçados constantemente. Eu vou matar você, eu vou tocar fogo no seu barraco, eu vou tocar fogo no seu barraco, eu vou expulsar você do vilarejo se você não voltar para o hinduísmo. Há 2 anos atrás, num trabalho que nós fazíamos em outra cidade, também do filme Jesus, o pastor de lá, o Daniel, me escreveu contando a história de 2 moças que se converteram ao Senhor. Firmaram, irmãos, no Senhor, foi uma coisa linda. Eram adoradoras de demônios, sabe? Se firmaram assim no Senhor, foram batizados, e me mandou a foto do batismo das meninas. E aí me dizia: pastor, ore por elas, porque os pais ameaçaram enxotá-las de casa se elas não voltarem para o hinduísmo. E como se não bastasse, os vizinhos estão dizendo que não aceitam mais elas no vilarejo, se elas forem cristãs, se elas forem crentes. Essas coisas, irmãos, me fazem ser grato a Deus. Senhor, obrigado, porque aqui eu não tenho que passar por isso. Quantas mulheres deixam de vir à igreja ou na programação especial da igreja porque não tenho roupa? Como é que é? Não tem uma roupa para ir. Mas como não tem roupa? Anda sem roupa? É ou não é? É ou não é, irmãos? É ou não é, irmãs? É ou não é, irmãs? É. Quantos irmãos não vêm na igreja numa noite como essa? Por quê? Porque o tempo fechou, vai chover, eu vou molhar. Aí Jesus, ele diz assim, aprendi com o pastor Rodrigo quinta-feira no discipulado: observai as aves do céu. Não tem celeiros, não guardam em celeiros, elas não trabalham para armazenar nada. Contudo, vosso Pai nunca deixou faltar nada a nenhuma delas. Eu preciso de uma roupa nova para ir à igreja. Precisa não. Glória a Deus, eu gosto de ver minha esposa bonita. Aí Jesus fala assim: observai os lírios do campo. Não tecem, não fiam. Em outras palavras, eles não constroem nada, eles não constroem roupa. Contudo, nem Salomão, em seu maior esplendor, se vestiu como um desses lírios do campo. Não sois vós mais importantes do que os lírios ou do que as aves? Vocês não têm valor mais do que os lírios e do que as aves? Se Deus cuida assim deles, por acaso Deus não vai cuidar de você? Aí talvez, querido, você fica pensando o seguinte: não, mas eu queria ter, querido, preste atenção, o compromisso de Jesus com você não é te dar um carro, não é te dar uma casa, não é encher a sua conta de dinheiro. O compromisso de Jesus com você é não deixar nada faltar para a sua vida. E não vai faltar, meu amado, não vai faltar. Esses espinhos aqui, eles só vão ser destruídos quando você entender que você precisa é só de Jesus e da fidelidade dele na sua vida, que não vai deixar nada faltar. Esses espinhos vão morrer e vão deixar de sufocar a planta. Porque quando eles sufocaram a planta parou de produzir. Parou de produzir. Correria.
Estresse, irmãos, eu não sou bobo, eu sou pai de família, eu sei que tem coisas que você tem que correr, não tem jeito. Mas nós não podemos deixar essas coisas ocupar na nossa vida mais do que aquilo que é necessário. Porque eu também não sou bobo e não vou pregar para você que você tem que ser um irresponsável. Quantos estão entendendo? Então pega o cartão de crédito e quebra. Para a gente terminar, irmãos. Versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Olha, recebeu com fé, ele entendeu, ele creu. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Esse aqui vai para o céu. Vai para o céu. Porque a palavra está gerando frutos na vida dele. Ele está no caminho. Gerou frutos que o fez abandonar pecado, abandonar tudo o que atrapalhava a vida dele. Eu sou de Jesus e não saio desse caminho. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos e vamos adorar o Senhor.